Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre dúvida. Dúvida é algo que destrói, que corrói, que mata a nossa fé, que tira a nossa confiança e destrói o amor que nós sentimos por Deus. A dúvida é aquilo que deixa nosso coração inconstante, instável e vulnerável às situações da vida. A dúvida é algo que nos tira do propósito, do foco de Deus e nos coloca num estado de instabilidade constante. Nós devemos saber lidar com a dúvida, porque nós temos que ter confiança, constância, coerência e devemos saber em quem nós estamos confiando. Ou seja, nós devemos ter certeza. A certeza lança fora a dúvida. O amor lança fora o medo. Nós podemos ver que a dúvida está minuciosamente ligada com o medo, e o medo e a dúvida estão ligadas com a ansiedade. Ou seja, aqui nós podemos ver duas raízes do que causa ansiedade no ser humano: o medo e a dúvida. A dúvida sobre o que vai acontecer no futuro. Será que isso vai acontecer? Será que tal coisa vai acontecer? Ou no coração, será que Deus vai mesmo me salvar? Será que Deus vai me tirar dessa situação? Será que Deus é poderoso o suficiente para me ajudar? Será que Deus está me vendo? Será que Ele não vê tudo isso que está acontecendo? A dúvida pode dar brecha para o inimigo agir. Porém, só a dúvida em si, uma pergunta sincera, não se torna um pecado. Por quê? O próprio Cristo fez uma pergunta lá na cruz, falando: ó Pai, por que me desamparaste? Só que a dúvida é fazer com que nós deixemos de confiar nas promessas do Senhor. Porque vai ter momentos de nossas vidas que nós vamos pensar que o Senhor não está conosco, mas nós devemos nos apegar nas palavras e promessas do Senhor. Assim como Jesus Cristo fez, Ele fez com que aquelas promessas, com que as palavras do Pai estivessem no seu coração. Naquele momento em que o Espírito do Senhor se removeu, se afastou de Jesus, ele ainda estava confiante no Senhor, confiante nas promessas dele. Então, por mais que ele tenha feito aquela pergunta: ó Pai, por que me desamparastes? Ele ainda estava confiando no Senhor, porque ele não abortou a missão. Ele tinha condição de abortar a missão, porém ele não abortou. Então nós vamos ver um versículo aqui que fala muito sobre a dúvida. Quando nós temos dúvida, a dúvida é antifé. A dúvida faz nós perder a fé. Mas a dúvida ruim. A dúvida ruim é aquela que faz nós perder a confiança junto. Quando nós duvidamos do amor de Deus, nós damos espaço para o medo e a dúvida entrar. Ou seja, a dúvida negativa. A dúvida que faz nós abandonar a missão. Essa dúvida que faz nós largar o propósito de Deus. Essa dúvida que faz nós quebrar princípios divinos. Essa dúvida que faz nós duvidar das promessas que Deus já fez para nós. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele é especialista em colocar dúvida. O que o inimigo quer no ser humano é colocar dúvida sobre a nossa fé, colocar dúvida sobre o que nós estamos fazendo realmente vai nos levar para a salvação, realmente vai nos trazer uma vida boa. Ele vai falar assim no teu ouvido: cara, tu vai mesmo deixar todo esse dinheiro aí só por conta de uma palavra? Tu não pode aí pedir perdão depois? Ele vai com essas conversinhas, ele vai tentando introjetar coisas no teu coração para tu ter uma dúvida lá, para te ter uma confusão. Essa confusão vai te levar para o pecado. É ruim quando a dúvida gera confusão mental. Porque a confusão mental é uma sequência de várias dúvidas acumuladas. O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou morrer? Será que isso vai acontecer? Será que tal coisa vai atingir, vai afligir minha vida? A dúvida ela é especialista em fazer você perder a fé. Porque a dúvida ela faz você perder a fé. Nós devemos ter muito cuidado com a dúvida negativa. Aquela dúvida que faz você perder a fé. Não a dúvida de você fazer um questionamento para Deus, como Jesus fez. Jesus fez um questionamento: Pai, por que me desamparaste? Ele estava pedindo uma resposta para ele. Porém, tem aquela dúvida que fica escondida em nosso coração. Aquela dúvida que nós fica guardando. Aquela dúvida que nós nem sequer se dá o trabalho de fazer a pergunta para Deus. Aquela dúvida que nós guarda e fica alimentando essa dúvida.
essa confusão mental. Mas aquele caminho ali é tão parecido com o caminho de Cristo, ele tem tantos pontos em comum, só tem aquele negocinho errado. Eu acho que eu posso ir por lá porque eu tô afim daquele negócio ali. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a dúvida ela pode nos levar a caminhos de engano sutil, e esses caminhos de engano nos levam à morte. Então nós temos essa dúvida, ela pode gerar conflitos, confusões mentais. E essas confusões mentais faz você ter um alto nível de estresse e ansiedade pelo que vai acontecer no futuro. A dúvida também nos impede de receber as bênçãos de Deus. Vamos ler aqui Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelido, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém de coração dobre, inconstante em todos os caminhos. A dúvida é apresentada como um fruto do coração duplo, vulnerável ao engano e à instabilidade. Ou seja, quando você duvida muito, você é alguém instável. Por exemplo, você vai estar prestes a fechar um contrato de um trabalho que você tem, mas você não dá certeza para a pessoa. Você deixa ela em dúvida se você vai mesmo fazer aquele serviço ou não. Aí você responde assim: cara, eu não sei te dizer, eu não posso te afirmar com certeza se eu vou, mas eu tô afim desse emprego aí. Mas aí você deixa um ar de dúvida. Daí quando você vai no outro dia para pegar o emprego, já tem outra pessoa no lugar. Porque você deu esse ar de dúvida, ou seja, a pessoa viu que você é alguém inconstante, indeciso. Nós devemos estar decididos na palavra de Deus. Nós temos que decidir aquilo que realmente, de fato, nós estamos seguindo. Nós não temos que estar em dúvida sobre aquilo que nós acreditamos. A nossa fé tem que estar firme aqui. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deixa eu pegar esse versículo aqui. Lá em Romanos 10 ao 17, na verdade, capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, a única coisa que pode nos aumentar nosso nível de fé, nosso nível de confiança em Deus, é a palavra dele. A confiança nessa palavra vai fazer com que nossa dúvida seja sanada e esteja fora do nosso coração. A dúvida do pecado, a dúvida que nos faz cair em pecado, a dúvida que nos leva para o caminho de morte, essa dúvida ruim, essa dúvida negativa que nos prejudica, ela é sanada pela palavra de Deus. Quando nós temos certeza daquilo que nós viemos fazer, por mais que pareça que Deus está longe, está distante, na verdade Ele está perto, Ele está olhando, Ele está nos vendo. Às vezes tem momentos em nossas vidas que parece que Deus não está com a gente. Que parece que Ele não está dando a paz do Espírito Santo para nós. Parece que Ele está deixando que o inimigo ataque a gente. Essa semana, para mim, teve muita guerra, muita luta. Minha mente estava em uma confusão, muitas dúvidas. E essas dúvidas estavam me deixando muito aflito. E essa aflição estava corroendo meu coração. Eu estava num conflito mental. Daí, a única coisa que fez aquilo ser resolvido foi a confiança na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Porque às vezes nós vamos entrar em um conflito de dúvidas por motivos que parecem besteira, ou um acúmulo de coisas que nós fomos dando vazão e aquilo foi aglomerando. Esse acúmulo de dados, de informações, de dúvidas em nossas mentes pode ser sanado somente pela Bíblia. A Bíblia é aquilo que sana as nossas dúvidas, que tira a falsa sensação, ou que tira o conflito de nossas mentes. Então nós devemos, de fato, estar constantes na palavra do Senhor, porque apenas essa constância na confiança em Deus pode nos levar para ter uma determinação na palavra, para nós ser constantes no que está escrito, estar confiantes e ter a fé necessária. Só quando eu me ajoelhei e comecei a falar: Pai, me tira desse sofrimento, aí eu comecei a
a rasgar meu coração na presença de Deus, falar o que estava acontecendo. Mas aí veio uma coisa: se eu ficar aqui só chorando, se eu ficar aqui só me lamentando, eu não vou conseguir resolver de fato esse problema. Na verdade, o remédio contra isso é a confiança. Nós não podemos tentar usar um remédio diferente para uma doença. Por exemplo, tu vai querer curar uma febre, por exemplo, tu não vai dar um remédio de diarreia para a pessoa tomar. Tu vai dar o remédio certo. E o remédio certo naquele momento era confiança em Deus, confiança na palavra. Então eu abri a Bíblia e comecei. Uns confiam em carros de guerra, outros confiam em dinheiro, outros confiam em pessoas, mas eu confio no Senhor. Maldito o homem que confia no outro, maldito o homem que coloca suas esperanças nesse mundo. Pois eu escolhi confiar no Senhor, e a minha confiança está em Ti, somente em Ti. E se não for o Senhor na minha vida, eu não sou nada, e só o Senhor pode estabelecer a minha vida aqui em cima dessa terra. O Senhor é minha rocha, meu refúgio, meu lugar seguro. Aí eu comecei: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, Salmo 91, pedrada. E quando a palavra de Deus é citada pela nossa boca, isso dá a entender para nós mesmos, vai jogar para o nosso subconsciente que nós estamos de fato confiando no Senhor. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por mais que a dúvida estivesse lá, também tinha confiança. E essa confiança vai ganhando espaço no teu coração e vai jogando fora a dúvida, vai jogando fora o medo, vai jogando fora as emoções negativas. Esse momento de constância na presença de Deus, esse momento de declaração da palavra, de falar aquilo que mostra a sua fé. Porque a sua fé está em Deus. A fé do cristão tem que estar em Deus, tem que estar escrito, tem que estar no que está escrito, tem que estar nas promessas de Deus. Assim como Cristo nos mostrou. Por mais que ele tenha feito um questionamento a Deus do porquê isso estava acontecendo, a atitude dele ter continuado na cruz demonstrou que, de fato, ele estava confiante nas promessas de Deus, estava confiante nas palavras de Deus. Assim também como Moisés ele foi lá para o povo, para fazer a libertação do povo de Israel, para cumprir o chamado dele, para ser usado como um instrumento na mão de Deus, mas no momento em que ele pediu para sair 3 dias para fora do Egito, para adorar a Deus no deserto, Faraó negou e ainda dobrou todo aquele trabalho, todo aquele serviço. Então parecia que tinha tudo piorado, eles tinham tudo para colocar uma dúvida no Senhor. Na verdade, o contexto de Israel é um exemplo perfeito de como as pessoas podem ter muitas dúvidas, mas mesmo assim, quando nós confiamos em Deus, nós percebemos que Ele de fato pode nos dar o livramento, a liberdade daquilo que nos aprisiona, daquela escravidão. Porque o povo de Israel estava lá e os egípcios falavam: se o Deus de vocês é mais forte do que o nosso, então por que Ele não liberta vocês? Às vezes Deus permite que coisas aconteçam para que nós demonstremos nossa confiança nele, nossa constância nele, nosso amor nele, nossa paciência nele. Porque quando nós temos paciência nas promessas de Deus, isso demonstra nossa confiança também nas promessas de Deus. Porque muitas das vezes não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo de Deus. E essa confiança tem que estar constantemente ligada à palavra de Deus. Tem que estar ligada às promessas de Deus, não no que a gente acha, não no que o mundo diz que é, não no que os outros dizem, mas no que está escrito. Eu sei que às vezes parece difícil confiar na palavra de Deus, porque as pessoas falam mal, as pessoas desconfiam, as pessoas duvidam. Às vezes um irmão da própria igreja está fazendo algo errado porque já cansou de esperar. Aí isso acaba te afetando, porque às vezes nós vemos pessoas que viveram uma vida inteira do lado de Cristo, cedendo às tentações por simplesmente não ter confiado em Deus, ao pecado. Quando essa entrega ao pecado acontece, o inimigo só quer essa brecha para nos destruir. Nós devemos sempre continuar confiantes, constantes em Deus. Pode parecer difícil viver uma vida em que não tenha dúvida, mas às vezes a dúvida aparece. Mas a pergunta que fica é: você vai ceder à tentação da dúvida? A tentação que o inimigo te coloca no teu coração? Você vai ceder à tentação do pecado? Ou você vai se sujeitar a Deus e resistir ao inimigo? Porque o inimigo ele vem atacar nossos pensamentos. O inimigo vem lançar os dardos inflamados de dúvida. O inimigo vem falar assim: cara, foca mais na tua faculdade, foca mais no teu trabalho. Larga esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia. Foca, em vez de tu estar lendo uma Bíblia, tu podia estar lendo um
uma revista ou alguma coisa do teu interesse, aí tu tem que demonstrar tua fé, tu tem que demonstrar tua certeza, tu tem que demonstrar tua constância. O inimigo vai lançar dúvida. O inimigo é especialista em ficar lançando dúvida, questionamentos, levantando circunstâncias em nosso coração para que nós venhamos abandonar a fé. Mas somente uma comunhão constante diária com Ele pode sim nos dar força. Mas às vezes, mesmo com a comunhão constante diária, vem essas dúvidas, vem esses questionamentos nos atacar, afligir nosso coração. Nós devemos estar blindados nele e imaginar e visualizar as promessas de Deus. Imaginar e visualizar o que está escrito aqui. Nós não devemos simplesmente ler a Bíblia, nós devemos imaginar a Bíblia, nós devemos meditar na Bíblia. Somente uma confiança constante diária pode, de fato, nos colocar na presença de Deus, nos colocar numa confiança mais forte em Deus. Porque onde tem certeza, a dúvida não habita. Onde tem certeza, o medo não ganha espaço, porque o medo perde a força. A certeza vence, a certeza no amor de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus por nós lança fora a dúvida. Você ainda duvida do amor de Cristo depois que Ele fez por você? Você ainda tem dúvidas depois de ter vivido uma vida com Ele? Você ainda tem dúvidas depois de ter escutado a voz dEle tantas vezes? Às vezes eu estou falando para um cristão que abandonou a fé, estava vivendo lá no caminho de vida, no caminho da palavra, e as dúvidas começaram a tomar o coração dessa pessoa, e as dúvidas começaram a ganhar espaço. As dúvidas entre o mundo e Cristo. Aí começou a surgir as oportunidades de sair daquilo. Parecia tão bom, parecia tão divertido, mas o pecado acabou tomando e essa pessoa às vezes deu vazão à dúvida, deu espaço para o conflito ganhar forças, não se posicionou. Nós devemos nos posicionar no lado que nós estamos. Nós devemos estar posicionados na palavra da vida, na palavra de Cristo. É difícil, não é fácil. Às vezes nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos fazendo com constância, estamos constantes no caminho do Senhor, não estamos quebrando, ao nosso ver, as palavras de Deus, estamos nos humilhando na presença de Deus, estamos pedindo perdão constantemente pelos nossos pecados, mas mesmo assim parece que as dúvidas vêm, parece que o desânimo, a ansiedade, o que vai acontecer, vem. E é nesse momento que nós devemos nos apegar nas promessas de Deus, nós devemos nos apegar na palavra de Deus, nós devemos visualizar a palavra de Deus. Vou te mostrar a importância de visualizar. Você sabe a importância que a visualização tem na criação da nossa certeza? Na Bíblia, os anjos, citado lá no livro de Ezequiel, têm muitas asas, mas também eles têm olhos por todo o corpo. Por que eles têm muitos olhos? Porque eles têm que ver. Eles vê a glória de Deus. Nós podemos visualizar as bênçãos de Deus, nós podemos visualizar a glória de Deus através dos nossos pensamentos. A nossa mente, ela não diferencia o real do imaginável. Algo que me ajudou muito no começo da minha caminhada com Cristo foi imaginar Ele vindo sobre as nuvens do céu, assentado à direita do poder, e me buscando e vindo me trazer. Um anjo me levando e me puxando para cima. Essa visualização do sobrenatural, essa visualização do reino de Deus, por mais que a minha mente não consiga imaginar metade, nem 1% daquilo que de fato vai ser o céu, essa imaginação me fazia de fato visualizar, meditar nas promessas do Senhor. Essa meditação me ajudou muito a estabelecer uma confiança mais contínua e diária. Às vezes a visualização daquilo que Deus tem prometido para nós e a lembrança daquilo que Deus já fez por nós nos ajuda no agora a estabelecer nossa confiança em Deus. Quando nós olhamos para todas as vezes que nós sentimos dúvida, mas no final das contas Deus nos ajudou e Deus sanou nossas dúvidas, quando parecia que estava tudo destruído, quando parecia que estava tudo acabado, mas Deus nos ajudou, Deus nos deu força. Quando nós olhamos para esse histórico e vemos as promessas, de fato podemos estabelecer essa confiança em Deus. Vou te mostrar uma história que eu vi que me impactou muito, muito interessante. Deixa eu pegar essa história aqui. Vou te mostrar aqui o que um propósito bem definido, o que uma palavra bem visualizada, o que algo que a gente pode estabelecer em nossas mentes como um foco, como um propósito, pode fazer em nossas vidas. Quando nós temos
um propósito, quando nós temos um foco, um alvo, um objetivo claro e bem definido, isso pode sanar nossas dúvidas e lançar fora o medo que nos aprisiona. Em 2003, em abril de 2003, um homem chamado Iron Hayston, um alpinista aventureiro americano. Vou resumir essa história. Ele foi fazer uma escalada em uma montanha no Canyon e ele estava sozinho, num local totalmente inóspito, sem acesso a outras pessoas. Estava só ele, o equipamento dele, e ele foi para essa jornada. Ele começou lá a escalar, estava escalando a montanha e tal. Aí ele estava nessa escalada lá e uma pedra se deslocou e imprensou o braço dele na rocha. Nessa hora que a pedra deslocou e imprensou o braço dele na rocha, ele sentiu uma dor absurda. E ele ficou preso lá. Aí passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele gritando: socorro, me ajuda, socorro! Mas ninguém escutava, porque ele estava num lugar desolado e deserto. Passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias. A comida não tinha, a água já estava quase acabando. Ele já estava tendo alucinação. 4 dias. Ele já estava nas últimas. 5 dias. Ele já estava quase desfalecendo. Mas com aquelas alucinações que ele estava tendo, em meio a elas, ele conseguiu ter um momento de lucidez. E ele estabeleceu um foco, uma meta, um objetivo claro na mente dele. Ele imaginou ele com um filho no colo. Ele imaginou o filho dele. Ele não tinha filho, mas ele imaginou. E aquilo impulsionou o coração dele. Aaron, ele ficou impulsionado por aquilo. Ele não aceitou aquela situação em que ele se encontrava. Ele não aceitou aquela situação sobre: será que alguém vai me salvar? Será que eu vou sair daqui? Aquela dúvida, aquele medo de morrer, ele não aceitou. Pois ele tinha certeza que aquela visão iria se concretizar. Ele tinha certeza que aquilo ia se tornar realidade. Então, ele, com o pouco conhecimento de fisiologia sobre o corpo humano, ele amputou o braço dele. Camada por camada, sentindo uma dor absurda. Mas o que estava na mente dele era: eu vou ter minha família, o meu filho, eles precisam de mim. Ele não tinha família, ele não tinha filho, mas ele estava com aquilo na mente dele. Ele continuou cortando o braço dele, ele tirou o braço dele para fora. Ele amputou, ele se auto-amputou. O braço dele ficou, mas ele foi. Ele deixou um pedaço para trás, mas ele salvou a própria vida dele. Às vezes um relacionamento que pode estar colocando em dúvida a nossa fé. Às vezes um pecado que pode estar colocando em dúvida a nossa fé. Às vezes algo ou alguém em nossas vidas que pode estar colocando em dúvida a nossa fé. Possa causar uma dor imensa em nós, para nos afastar do pecado e largar essa dúvida, largar o erro. E quando nós deixamos esse algo para trás, uma dor imensa pode ser causado em nosso coração. Mas o que salva a gente é a visão das promessas e da palavra de Deus. Quando as promessas e a palavra de Deus estão escritas na tábua do nosso coração, nós podemos de fato viver aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos de fato conseguir vencer as provações e as tribulações. Por mais que a dor seja equivalente a arrancar um braço para fora, nós sim conseguiremos vencer se estivermos confiantes nas promessas e nas palavras que Deus, que Cristo deixou para nós. Ele deixou o braço para trás, mas salvou a vida. O que é que você escolhe? Deixar um braço ou perder o corpo todo? A dúvida pode ser estabelecida pelo inimigo. O inimigo coloca a dúvida. Naquele momento ele estava em dúvida. Será que alguém vai me buscar? Será que alguém vem me salvar? Mas nós devemos tomar uma decisão. Nós devemos ter um foco, um objetivo, uma meta. Algo que nós possamos colocar a nossa confiança total e plenamente.
Ele colocando a confiança em algo terreno, passageiro, como um filho, conseguiu sair de lá. Imagina o que um cristão, um filho de Deus pode fazer, cumprindo o que dá certo, cumprindo o que funciona, cumprindo o que faz nós nos libertar, cumprindo o manual de vida do ser humano. Imagina a bênção que isso pode trazer para nossas vidas. Imagina o significado de propósito que isso pode trazer para nossa vida, para nosso entendimento, para nossa mente. Detalhe, no final da história dele, no final não, depois desse acontecimento, ele está lá com a esposa dele e com o filho dele. E em 2009, Iron casou com Jessica Truitt. E em fevereiro de 2010, eles tiveram um filho chamado Leo Haston. Ou seja, quando nós colocamos um objetivo claro, nem a morte pode nos parar. Porque Deus guarda os seus filhos e protege. E quando nós deixamos essa terra, é porque Deus já tinha isso reservado para nós. Nada acontece fora do tempo. Tudo acontece a todos. Às vezes uma pessoa pode morrer supostamente antes de cumprir o propósito, mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo acontece aos justos e aos injustos, está escrito em Eclesiastes. Porém, quando nós definimos um propósito claro na salvação, na promessa de Deus, nas promessas que Ele tem para a nossa vida, tanto lá em cima no céu quanto aqui nessa terra, quando nós estamos focados, às vezes Deus já te falou algo que Ele vai fazer na tua vida, mas você olha para a circunstância atual e você fica em dúvida. Assim como o povo de Israel ficaram em dúvida sobre o real poder de Deus, porque eles olhavam para a situação de escravidão em que eles se encontravam e não conseguiam acreditar nas palavras que Deus tinha trago para eles. E você está duvidando do que Deus prometeu para você? Você está duvidando das coisas que Deus prometeu para você? Você está duvidando da vida eterna? Nós não devemos duvidar, nós devemos confiar e visualizar aquilo que Deus prometeu para a gente. Imaginar e confiar. Quando nós confiamos, imaginamos, nós caminhamos em direção àquilo. Ele não só confiou, mas ele tomou a atitude de largar aquilo que prendia ele e seguir. A única coisa que nós podemos ter certeza aqui em cima dessa terra é na palavra de Deus. A única pessoa, o único Deus que nós podemos ter certeza é Cristo. É Deus. É o único que nós podemos ter certeza. Nós não podemos ter certeza em mais nada. Aqui em cima dessa terra tudo é constante, tudo é inconstante, tudo é volátil. As coisas, às vezes as pessoas estão muito bom-humoradas, às vezes estão péssimas. São totalmente assim. Mas Deus é contínuo, constante. Ele é firme, é permanente. Quando nós estabelecemos nossa confiança numa rocha, nós estamos firmes numa rocha. E quando a tempestade vier, e quando as provações vierem, nós vamos estar firmes e constantes na palavra de Deus e confiantes nele. Às vezes os questionamentos podem vir, mas que os questionamentos sejam feitos para Deus e não para nos colocar fora dos caminhos dele. E sim que nós, mesmo que nós façamos perguntas para Deus, nós continuemos confiantes na palavra dele, nunca abandonando e sempre seguindo. Não vai ser fácil, mas vai ser possível pela confiança na palavra de Deus. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que você tenha guardado as palavras da salvação em sua vida. E não deixe que o medo e a dúvida tirem o seu foco na salvação, tirem o seu foco naquilo que Deus prometeu para você. Ele já falou para você, ele já te prometeu, ele já te disse. Então, se ele já te disse, ele já te prometeu, você deve confiar. Confia. Deus sabe o que ele tem reservado para você. Deus sabe de todas as coisas. E que nossa confiança maior possa estar no reino de Deus. Porque a nossa vida aqui é um curto momento. É um curto espaço de tempo. Vai acabar. Mas o que ele tem reservado para nós lá no céu é eterno, completo, permanente. Não tem dor, não tem sofrimento. Não vai ter mais esses conflitos que você sofre. Não vai ter mais essas crises de identidade. Não vai ter mais esses estresses, essa ansiedade, essa depressão. Vai ter a confiança contínua, vai ter o amor pleno, puro e perfeito e agradável. No reino de Deus, essas coisas não existirão. E toda lágrima será limpa. Então que a confiança esteja em nosso coração. Ficamos por aqui e tchau.